Olá pessoal, estamos aqui novamente com vocês no canal Geografia que Posso Tocar para mais um encontro, ou se preferirem, mais uma aula. Recapitulando, na aula anterior nós estávamos falando sobre Mesopotâmia. Adivinha? Nessa aula nós vamos continuar falando sobre Mesopotâmia. É muita coisa para falar, tá? Mas, resumidamente, os pontos principais eu vou estar aqui falando para vocês. Na aula passada nós estávamos falando sobre os povos que viveram na Mesopotâmia e as suas principais características. Falamos sobre os sumérios, falamos sobre os amoritas e nesta aula nós vamos começar a falar sobre os assírios. Quem foram os assírios? Foi um povo também que se organizou em uma sociedade, só que essa sociedade assíria era extremamente militarizada. Vamos entender por quê. Se eu dominei, se eu matei, se eu roubei para chegar e ficar nesse local mesopotâmico, tá? Eu quero manter esse local. Vocês já brincaram de War? Em que as pessoas dominam os territórios e têm que colocar exércitos lá para manter esse território? É exatamente mais ou menos dessa maneira que eles faziam os assírios. Ou seja, eu dominei um território, e para manter a minha cultura e a minha dominação, eu tinha que ter um povo extremamente militarizado e essa foi a principal característica desse povo assírio, tá bom? Outro povo, e para terminar falando sobre os povos, tá, que viveram dentro desse território mesopotâmico, nós vamos falar dos caldeus. Eles também eram conhecidos como neobabilônicos. Por que neo? Neo do grego, novo. Ou seja, nós falamos lá na aula anterior sobre o que, pessoal? O Império Babilônico. E nós vamos falar sobre o segundo Império Babilônico que foi determinante pelos caldeus, tá? Ele aconteceu, esse segundo Império Babilônico, em 612 a.C., tá? E o principal governante deles, o principal, que foram vários, mas o principal, acho que vocês vão lembrar, talvez, não sei, algumas pessoas vão recordar do nome. Foi um cara chamado Nabucodonosor. Nome bonitinho esse, né? Nabucodonosor. Ele foi o principal governante porque ele destruiu Jerusalém. Mas por que o cara destruiu? Porque o domínio de Jerusalém era importantíssimo para que o povo, no caso mesopotâmico, na presença, né, na figura dos caldeus, tivesse domínio total desse local. Tudo bem? Outra característica desse povo, que mais esse povo, os caldeus, criou ou fez? Ele construiu uma das maravilhas do mundo. Não sei se vocês já ouviram falar nos jardins suspenso da Babilônia. Sim, foram os caldeus, tá, que criaram, que construíram esse maravilhoso conjunto arquitetônico de palácios e fontes e tudo, ou seja, é uma coisa maravilhosa e linda que até hoje é tido como uma das grandes maravilhas do mundo. Bom, após o governo de Nabucodonosor, pessoal, começou a cair, ou seja, após a morte dele, começou a cair muito domínio, né, desses caldeus sobre o território mesopotâmico. E aí surge quem? Os persas. Cara, em outra aula, que nós vamos com certeza estar falando sobre isso, vocês vão perceber que os persas foi um povo muito poderoso e forte, tá? E os persas dominaram o território e puseram fim ao povo conhecido como mesopotâmico. Acabou, professor? Posso fechar minhas coisas? Não. Nós temos mais uma coisinha para falar sobre o povo mesopotâmico. Nós temos que falar sobre um território muito importante para que o povo mesopotâmico tivesse condições de se desenvolver nesse território, que foi o chamado Crescente Fértil. Crescente Fértil, para vocês se localizarem na atualidade, ele hoje compreende os atuais estados da Palestina, onde tem guerra direto, né? Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano e Chipre, hoje, na atualidade, tá? Esse povo mesopotâmico, na figura ou na presença geográfica do Crescente Fértil, tá? Eles deram início à sedentarização de diversos povos. O que é ser sedentário? É parar. É assim como, por exemplo, o meu amigo Adriano, que fica sedentário, parado, só
criando uma barriguinha. Se ele fosse mais ativo, ele não seria sedentário, paradão. Ou seja, as pessoas começaram a perceber, e através da presença desses dois rios, que era possível eles se fixarem num local só. Mas se fixaram num local só, tinha outras determinantes também. Eles precisavam também criar normas de conduta, ou seja, criar uma sociedade e a conduta que essa sociedade iria ter, tá? Então, sedentarização foi muito importante dentro desse território chamado Crescente Fértil. Ele tem esse nome porque ele ficava entre os rios Tigre, Eufrates, Jordão e Nilo. O Nilo hoje, vocês sabem que é muito importante ainda hoje para o transporte de pessoas e para o comércio de quem mora no mundo árabe, tá? Por que é crescente fértil? Porque ele tem a forma de uma lua crescente, e daí vem o nome Crescente Fértil, tá? Esse território, chamado Crescente Fértil, ele passou por uma revolução agrícola e urbana. Agrícola e depois passou por uma revolução urbana, tá? Por que ele era fértil? Nós sabemos por que crescente. Por que a palavra fértil? Porque a terra era muito fértil por conta dos rios, que tanto irrigavam quanto quando dá vazante, né? Quando não tinha os rios cheios na sua plenitude, as laterais dos rios eram utilizadas, a terra dele, aquele lodo, como fertilizante para as terras que estavam distantes desse rio, para fertilizar a terra e dar uma maior produtividade, tá? Haviam núcleos urbanos dentro desse crescente fértil. Quando a gente fala de núcleos urbanos, é o seguinte, pessoal, a maioria das pessoas queriam ficar próximos ao crescente fértil, porque esses núcleos urbanos determinavam o comércio, e o comércio é que fazia com que essa sociedade ganhasse dinheiro e crescesse, tá? Então a agricultura se estabeleceu, né, nas primeiras formas de divisão social do trabalho. Vocês imaginam o que é isso aí? Quando a gente fala de crescente fértil, comércio, transporte desse comércio, a gente está falando de uma agricultura muito grande, muito produtiva. E essa agricultura muito produtiva teve que distribuir o trabalho. Cara, isso acontecia na pré-história, onde os homens e as mulheres tinham cada um a sua própria conduta, né, e obrigações dentro da sociedade. Lá no Crescente Fértil não era diferente disso. Vamos determinar. Os homens, por exemplo, eles eram os responsáveis pela colheita. Eles que abraçavam tudo aquilo e levavam o peso todo para ser acumulado e guardado em algum lugar. Já as mulheres eram, né, não obrigadas, né, mas responsáveis por semear, guardar e preparar os alimentos disso tudo. Ou seja, houve aí a primeira divisão trabalhista, divisão social do trabalho. E esses caras foram os que inventaram isso, que deram início a isso tudo, tá? Lá no Crescente Fértil também se desenvolveu um pensamento matemático. Cara, como pode? Sim, um pensamento matemático, mas para quê? Com que finalidade? Esse pensamento matemático, ou seja, essa matemática, seria utilizada na construção de canais. Que canais são esses? Aqueles canais que iam levar a água até a produção, até a agricultura, porque não estando tão próximo aos rios, eles tinham que criar canais para que a água fosse levada até essas produções agrícolas e irrigá-las, todas elas ao mesmo tempo, tá? Ela marca também o início da civilização humana, vivendo o quê? Em sociedade e se adaptando a toda essa conduta social. Ela é tida, como já falei anteriormente, como o berço da humanidade. E também, como acabamos de falar, sobre também o início, no caso de uma divisão do trabalho. Tá bom, pessoal? Mesopotâmia, ficamos por aqui. Eu agradeço muito a atenção de vocês, tá? E com certeza nós vamos nos ver em uma próxima aula. Até lá, muito obrigado.